Olá pessoal, meu nome é José e eu vou falar um pouco para vocês sobre traçando o perfil do vestibulando renunciante de medicina na URGS entre 2016 e 2019. Tá, primeiro vamos pensar o que a gente está definindo aqui como aluno, como o vestibulando renunciante, tá? A ideia é que ele é o aluno que conseguiu a nota para entrar na URGS em medicina, só que ele não ficou bem cotado. Então aí ele não ficou nas primeiras posições, então ele não foi chamado na chamada regular, na primeira chamada. Mas a nota dele, ela é suficiente para ele ser chamado depois, numa chamada extra. Só que ele foi chamado e não atendeu o chamado, por mais diversos motivos, como desistência, não quer mesmo, ou não sabia que isso era possível, não sabia que existia essa outra chamada, ou qualquer outra coisa, mas a gente quer descobrir um pouco sobre esse perfil desse aluno que renuncia, tá? A motivação que a gente teve para fazer esse trabalho é que a medicina, por exemplo, é um dos cursos mais concorridos de 2019, tá? Bem recente, né? Como é que foi feita a identificação do conjunto de dados, né? No site da URGS lá a gente tem esses dados tabulados lá, né, com públicos, né, que aí eu baixei eles de 2016 até 2019, tá? Eu fiz isso usando o Shell Script, tá? Aí começa, tá? Como é que foi feita a limpeza dos dados, né? Essa fase toda agora eu vou falar que eu tô falando da fase de pré-processamento, né? Ali eu removi as colunas que identificavam o candidato e algumas que tinham dados faltando, tá? Como período, vaga de ingresso, até modalidade de concorrência era bem completo, mas não servia para nossa pesquisa aqui. Então aí tá. Qual foi os dados que a gente diminuiu a dimensão desses dados, né? O que a gente tirou, tá? Primeiro eu tirei os alunos que foram chamados na primeira extra, porque ele não é na primeira chamada, né? Ele não foi chamado numa chamada extra, ele foi chamado numa chamada regular, então ele não é um dado de interesse pra gente, tá? Eu removi esses registros, tá? Também removi alguns registros que não estavam com a situação definida, ou também os registros dos alunos que não foram chamados em chamada extra, mas que não foram os primeiros colocados. Os primeiros colocados eles foram chamados regular, eles não foram chamados na chamada extra. Só que tem alunos que foram chamados que não foram chamados, eu também tirei eles, tá? Transformei os dados. Como que eu transformei? Eu peguei esses que estavam com status de matriculado, lotado em vaga, matrícula provisória para a gente escreveu. Esse é a coluna situação. E quem estava com status de renunciante não confirmou interesse na vaga, eu botei renunciante. Transformei em renunciante. Tá? Vê que esses estados aqui, o matriculado, lotado em vaga e matrícula provisória, eles são todos alunos que estão nessa data, né, que indica que eles foram chamados em chamada extra e eles ou foram matriculados ou foram colocados em uma vaga ou eles foi dada a eles uma matrícula provisória, ele ficou com status de escreveu. E os renunciantes são os outros, né? Os que ficaram ali com status de renunciante, como simplesmente quando foi chamado entrou no portal e disse que não queria, ou não confirmou o interesse na vaga, por exemplo, nem vendo ali, nem entrando no portal, nada, tá? O status renunciante ele fica assim, se eu não me engano, com um aluno que manda os documentos, falta documento e ele não manda o restante. Não houve aumento de dimensão, não houve aumento de dimensão nesses dados. Aí quando eu terminei esse processo aí inicial desse pré-processamento, eu entrei no site lá do ECA lá e vi como é que era o formato que ele aceitava lá.
e converti ele para RFF ali, tabulando ele da forma que o programa suporta. Vamos dar uma visualizada então nesses dados para mostrar a conclusão que eu cheguei. Então, esse primeiro conjunto é de 2016, onde a gente pode ver os vermelhos são os renunciantes, tá? E os azuis são os que se inscreveram. Aqui a gente tem uma relação que é a posição pela nota, tá? Ok? E esse aqui é o status, né? A situação, né? Inscreveu ou renunciou. Então a gente já vê aqui em 2016 que a gente tem um número grande de renunciantes na questão do que estão com posição boa e nota alta. A gente tem alguns grupos no meio aqui já, onde eles são renunciantes em maioria. Onde a gente tem ausência desses xizinhos, indica que nós não temos muitos alunos nessa frequência de nota, tá? Ou de posição ou de nota, tá? Aí em 2017 o cenário já começa a tomar uma outra proporção. A gente vê que diminui o número entre os melhores cotados, diminui o número de renunciantes, daqui para cá. E aqui nessa posição, assim, uma segunda leva entre os melhores colocados, os melhores colocados estão aqui, a segunda leva dos melhores colocados eles estão aqui. Eu não tenho muitos deles, e os que eu tenho são renunciantes. E aí a gente vê da metade para o fim essa tendência que também a gente observa aqui, dele ser mais misturado, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul. Tá? Então a gente tem uma maior uniformidade entre essa segunda metade dos alunos, né? Aí a gente vai para o próximo ano, 2018. Aí aqui, diminui bastante o número de renunciantes. E a gente tem uma massa muito maior de renunciantes aqui, entre novamente a segunda leva dos melhores colocados, Aqui a gente poderia dizer que a segunda leva está aqui, e aqui a gente poderia dizer mais ou menos que a segunda leva está aqui. Agora está aqui, a segunda leva está muito renunciante, Também temos inscreveu, mas a maioria renunciante, tá? E o restante aqui, a gente pode ver bastante misturado, como os dados anteriores. E aqui, né, os primeiros colocados lá quase sem renunciante e bastante gente que escreveu. Então, só recapitulando antes da gente chegar no fim. No começo, a gente tinha muitos renunciantes entre os primeiros e a gente vê esse número diminuir. Aí quando a gente está vendo um por um diminuir, tá vendo? 2016, 17, 18 e agora no 2019 a gente chegou ao ápice onde diminuiu mais ainda. Ou seja, os primeiros colocados estão pegando as suas vagas, e ao mesmo tempo que essa segunda leva entre os melhores colocados, ela cada vez mais é renunciante, tá? Essa foi a tendência mais forte que eu acredito ter encontrado, é que essa segunda leva entre os melhores colocados vai cada vez mais desistindo, enquanto a gente tem essa uniformidade entre a segunda parte dos alunos, bastante inscrito e renunciante, mas a gente também vê que temos muitos renunciantes nessa segunda parte. Temos muitos renunciantes, parecendo assim, uma análise visual ser maior do que a quantidade de inscritos, tá? Aqui também a gente já percebe isso, contrário de anteriormente, onde tínhamos mais inscritos. A gente pode observar então uma tendência que o pessoal, até analisando a porcentagem dos renunciantes e os inscritos, a gente pode perceber que muita gente renunciante, aumentou o número de renunciantes através dos anos, né? E cada vez mais, mesmo aumentando o número de renunciantes, a gente está vendo aumentar o número de renunciantes nessa segunda leva aqui de bem colocados, tá? Então, a conclusão, né?
é que a conclusão é essa, né, que através dos dados, esses alunos dessa segunda classe, entre os mais bem colocados, cada vez mais eles tendem a renunciarem às vagas, né? Enquanto a gente tem aquela distribuição mais uniforme dos últimos, da segunda metade dos alunos ali, na questão de posição, mas eles também tendem a renunciar de uma forma cada vez maior. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.